Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta disciplina de Direito do Estado aqui do curso de Gestão Pública na modalidade AD, que é um curso de graduação oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia. Meu nome é Maria Alva de Souza Silva, vou estar com você aqui para a gente caminhar juntos na condução dessa disciplina de Direito do Estado. Mas antes de a gente falar de fato, entrar no conteúdo da disciplina, eu farei a minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho os cabelos loiros, estou vestindo uma camisa rosa e um terninho preto com listras brancas por cima e também uma calça preta. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica com traços que vão interligando a alguns pontos. Além dessa figura geométrica tem também as letras EAD, mudando realidades. E o meu sinal na comunidade surda é assim. Ok? Então, agora que você já me conhece, você também já viu lá na apresentação da disciplina, sabe que eu estou com você aqui na condução dessa disciplina. Vamos, de fato, aqui falar sobre os nossos conteúdos de Direito do Estado, aqui na nossa unidade número 1. Vem comigo aqui na tela que a gente vai dar início, de fato, ao início do nosso conteúdo. Mas, como é de praxe, eu gostaria de te apresentar a nossa bibliografia recomendada. Olha só. Trouxe aqui para você que, como já falei na apresentação da disciplina, é importante que você acesse o SUAP, acessar a minha biblioteca, tá ok? Para você, de fato, aqui fazer a leitura desta doutrina. Recomendamos aqui o livro de Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. É um livro bem atual, porque a nossa biblioteca, ou seja, a minha biblioteca, que ela é ofertada pelo IFRO para você ter as melhores condições de cursar essa graduação em Gestão Pública na modalidade AD. A minha biblioteca tem livros muito atualizados e eu tenho certeza que eles serão de extrema importância, serão essenciais no decorrer aqui da nossa disciplina, no decorrer da sua formação para se tornar um gestor público de excelência. Tá combinado assim? Então, agora que você já sabe a nossa bibliografia recomendada, vamos aqui comigo na tela falar um pouquinho sobre a supremacia da nossa Constituição Federal, ela que é a nossa CF conhecida como a CF de 1988. Vamos lá? Sem muitas delongas, vou fazer a leitura aqui do materialzinho que eu trouxe para vocês, vou comentando para que você possa, de fato, se adaptar com esse conteúdo. Olha só. O direito constitucional, ele é o tronco do qual derivam, né, todos os demais ramos da grande árvore jurídica e o seu objeto de estudo é a Constituição Federal. Olha só, a nossa Constituição Federal, aqui eu trouxe para você, ela é abreviada pelas siglas CF, ela é a lei fundamental e suprema, tá, de um Estado. Ela é criada pela vontade soberana do povo. É ela que determina a organização político-jurídica do Estado, dispondo sobre a sua forma, sobre os órgãos que o integram e as competências destes órgãos, né? E também sobre a aquisição e o exercício do poder. Portanto, vocês já conseguem perceber, eu sei que vocês já têm essa noção, que a nossa Constituição Federal é a lei maior do nosso ordenamento jurídico. E aqui, quando eu digo para vocês que derivam todos os demais ramos, é porque, como você já sabe, nós temos várias ciências jurídicas, nós temos ali o direito administrativo, já comentei lá no comecinho da apresentação da nossa aula, vai ter lá direito ambiental, vai ter direito tributário, vai ter direito civil, vai ter questões de direito do consumidor. Então, da nossa Constituição Federal, tem vários ramos do direito que são normas gerais, né, dentro da Constituição, e temos essas leis que são denominadas leis infraconstitucionais, que vão, de fato, detalhar os mandamentos da nossa Constituição Federal, ok? E aqui eu trouxe para vocês esse gráfico, que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre
a hierarquia das normas, tá ok? Hierarquia. Essa pirâmide, gente, ela é uma pirâmide conhecida como a pirâmide do direito, que foi trazida aqui por Kelsen, Hans Kelsen, que é um doutrinador austríaco que trouxe essa ideia, essa teoria, essa construção de colocar o ordenamento jurídico demonstrado por meio de escalas de importância. Por quê? Por que existe aqui o topo da pirâmide? Porque nós sabemos que aqui vai se afunilando, né? Vocês percebam, aqui tem menos e aqui tem mais, né? Então, aqui no topo da pirâmide, nós temos o que é de mais importante. Nós temos a Constituição Federal, com as emendas constitucionais e tratados internacionais sobre os direitos humanos que sejam aprovados com quórum de emendas constitucionais. Percebam. Isso que eu falei aqui, tá? Já vou até adiantar para você que esses tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados com quórum, ou seja, nas duas casas, em 2 turnos e por 3/5 dos votos dentro do Congresso Nacional. Ou seja, quais as 2 casas, né? Câmara dos Deputados e o Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ou seja, aqui ele pede um quórum de maioria absoluta. Quem tiver mais interesse, curiosidade de estudar sobre a questão do que seria maioria absoluta, do que seria maioria simples, é bem legal para que vocês entendam esses processos, essas questões procedimentais da formação, da produção das nossas leis, tá? E aí, eu vou até te falar que dentro dessa questão de você estudar os quórums, vocês vão perceber qual é a diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar. É bem importante que você tenha essas noções para que você consiga, de fato, entender e ler com fluidez as doutrinas que versam sobre o direito, tá ok? É só um toquezinho, uma dica para quem tiver à vontade, quem tiver mais tempo, dá uma lida nessa questão da formação dos procedimentos legislativos, no caso, tá ok? Ainda aqui abaixo, né, porque no topo da Constituição nós temos a própria Constituição e temos outros tratados internacionais sobre os direitos humanos antes da emenda constitucional 45. Por quê? Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que foram aprovados com quórum de emendas constitucionais, essa regrinha aqui, ela só passou a valer depois de 2004, tá? De 2004 em diante, por meio de um julgado do nosso Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas antes, tá? Antes dessa determinação, antes da emenda 45 de 2004, existia uma outra situação, tá? Significa que quando tinham outros tratados internacionais sobre direitos humanos, percebam, aqui tem que versar sobre direitos humanos, aqui também tem que versar sobre direitos humanos, tá? Esses tratados que versavam antes dessa emenda, que não passaram por esse quórum aqui de aprovação, eles são tratados no nosso ordenamento jurídico como normas supralegais, tá? E aí, ainda os outros tratados de direitos, qualquer outro tratado que não verse sobre direitos humanos e que também não passaram por esse quórum de aprovação, eles vão ter status de leis ordinárias. Tá combinado? Então, vamos lá. Então, no topo da nossa pirâmide de Kelsen, nós temos a Constituição Federal, depois nós temos os tratados, e também aqui ainda, os tratados humanos aprovados com quórum de emenda também, eles entram na nossa Constituição Federal com força, né, de texto de própria Constituição Federal, né, e depois nós temos os tratados internacionais que versam também sobre direitos humanos, mas antes dessa determinação do STF, ou seja, antes de 2004, que são determinados como normas supralegais, e abaixo nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, as resoluções legislativas e tratados internacionais em geral e decretos autônomos, né? Lembra que eu falei que os demais tratados internacionais, eles vão ter o mesmo status que as leis ordinárias? É por isso que eles entram aqui neste mesmo patamar, nessa mesma prateleira da hierarquia das normas, que é a teoria da pirâmide de Kelsen, tá?
E aqui, ó, eu trouxe para vocês, perceba, olha uma dica que eu vou dar agora aqui para vocês nesse momento. Leis complementares e leis ordinárias não têm hierarquia, em que pese as leis complementares terem um processo de formação mais exigente do que das leis ordinárias, mesmo assim não tem hierarquia. As leis complementares, elas pedem mais pessoas presentes no Congresso Nacional para votação, ou seja, uma maioria absoluta, enquanto as leis ordinárias, elas clamam por uma maioria simples, tá? Ou seja, a maioria dos presentes no Congresso Nacional. Basicamente, essa é a grande distinção. Por quê? Porque quando uma lei tem que ser complementar, quando uma situação tem que ser regulamentada por lei complementar, a Constituição Federal, ela especifica: lei complementar disporá sobre determinada matéria, tá? Quando a Constituição não fala nada que tem que ser por lei complementar, automaticamente a gente percebe que aquela matéria, ela pode ser regulamentada por meio de uma lei ordinária. Tá combinado? Ficou tranquilo? Portanto, vamos dar continuidade aqui na nossa pirâmide de Kelsen. Olha só, abaixo das leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, nós temos também as normas infralegais. E aqui entram as portarias, né? Esses documentos que têm menor poder jurídico, que facilmente podem ser superados por outros documentos que estão acima deles, tá? Então, portaria é um exemplo de uma norma infralegal. Agora que você já conhece a pirâmide de Kelsen, já tem uma noçãozinha. Tá aqui, ó. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias, é bem importante, tá? Eu falei para você que não existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares, tá? Em que pese a lei complementar ter uma exigência a mais no seu processo de elaboração, a lei ordinária tem um processo menos dificultoso, mesmo assim não tem hierarquia, elas têm o mesmo poder, tá? A diferença está lá, enquanto a Constituição manda fazer uma lei complementar para regular uma matéria, tá? E aqui, percebam, quando eu falo de quando eu falo de normas constitucionais originárias, é porque nós temos também outros tipos de normas constitucionais. Por exemplo, uma emenda constitucional, né? Uma emenda, o que é a emenda constitucional? Emenda é um texto que foi aprovado lá no Congresso por aquele quórum, né? Que vocês vão ver que já eu vou contar para vocês qual é o artigo que determina o quórum, ou seja, para as emendas constitucionais poderem de fato entrarem na Constituição, elas precisam ser aprovadas nas duas casas, por 2 turnos e pela maioria absoluta dos votos, né? Então, o que acontece? Eu posso dizer que em relação às normas originárias e às emendas constitucionais, que são normas que vieram depois, também não tem hierarquia, porque mesmo quando uma emenda constitucional ela passa a integrar o texto constitucional, ela tem ali o mesmo poder. Percebo, é a mesma coisa que, um exemplo aqui bem tranquilo. Vamos supor que tem uma mãe, né? E ela tem uma filha que nasceu primeiro, né? E tem outra filha que nasceu depois. Elas não vão ter hierarquia aqui no direito, por exemplo, de herança, por exemplo. As 2 filhas vão ter o mesmo direito se essa mãe vier a falecer, né? Temos algumas situações de quando o filho se torna indigno, tá? Mas a gente não vai entrar nessa esfera. Só preciso que você saiba que aqui elas têm a mesma hierarquia de direito em relação à herança da mãe. Então, a mesma coisa aqui. Entre as normas que eram originárias, ou seja, aquela norma originária, ou seja, aquela que foi produzida pelo nosso legislador constituinte originário, ela não vai ter hierarquia em relação às emendas, que são textos que vieram a fazer parte da Constituição posteriormente, né? Então, não vai ter hierarquia entre normas originárias e normas derivadas, tá ok? Tá aqui, ó. Não existe hierarquia entre normas constitucionais derivadas e originárias também, tá? Nesse ponto para vocês, tá? No Brasil, embora as cláusulas pétreas
Você já sabe o que são cláusulas pétreas? Não? Vou dar já vou fazer abrir um parêntese sobre isso. Então, vamos lá. No Brasil, embora as cláusulas pétreas sejam, de certa forma, diferenciais, elas se encontram no mesmo patamar hierárquico das demais normas constitucionais. O que eu posso te dizer em relação a essas cláusulas pétreas? Eu posso te dizer que essas cláusulas pétreas são normas que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que são normas que a própria Constituição Federal proíbe que elas sejam abolidas. A nossa CF, ela proíbe qualquer situação, qualquer emenda constitucional, qualquer situação que venha estar suprimindo os direitos que estão dispostos aqui no artigo 60, parágrafo 4º. Então, a partir do momento que elas são super protegidas pelo próprio texto constitucional, elas são denominadas pela doutrina de cláusulas pétreas, ou seja, porque elas são muito rígidas, elas têm muita força. Mesmo que elas sejam rígidas e super protegidas pelo nosso legislador, mesmo assim, com essa característica, nós podemos afirmar que não existe nível hierárquico entre as cláusulas pétreas e as demais disposições contidas no nosso texto constitucional. Então, tá bem tranquilo para você, né? Então, um detalhe, né, que eu preciso ainda te alertar é que é proibido qualquer supressão do texto constitucional, aqui no artigo 60, parágrafo 4º, é proibido qualquer modificação no sentido de abolir, tá? Ou seja, se o legislador quiser acrescentar algum direito a mais aqui, ele pode, né? O que ele não pode é suprimir, ou seja, é vedado quaisquer tentativas de textos que sejam tendentes a abolir algumas dessas disposições dispostas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. E ainda dando continuidade nessa temática, falando ainda sobre a supremacia da nossa Constituição, é importante que você saiba que a questão da rigidez constitucional, ela decorre do princípio da supremacia da Constituição. Percebam, essa rigidez aqui, ela está relacionada pelo seguinte fato, de que para fazer alguma alteração, para fazer alguma emenda constitucional, para retirar alguma parte do nosso texto constitucional, para modificar, né, com exceção lá do nosso artigo 60, parágrafo 4º, onde nós temos as cláusulas pétreas, que é possível aumentar, mas não é possível suprimir, que isso fique bem claro, tá? Para fazer alguma alteração, a nossa Constituição Federal, ela exige um processo mais dificultoso. Não é tão simples como um processo de uma lei ordinária, que quer, por exemplo, só a maioria dos presentes, né? A maioria simples. Não, não. A nossa Constituição Federal, ela exige que tenha uma votação nos 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional e com a aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas, ou seja, do Congresso e do Senado Federal. Portanto, está aqui o porquê que a nossa Constituição Federal é rígida, porque ela exige um processo mais dificultoso para a sua alteração. E aqui, já ainda dentro dessa nossa teoria, né, do direito constitucional, eu vou falar para vocês sobre as regras e os princípios, tá ok? Vamos bem rapidinho aqui para a gente não se estender muito, porque isso aqui é muita teoria, mas eu preciso que você se aproprie vendo lá, fazendo a leitura do material recomendado, fazendo a leitura do livro, para você, de fato, ter um conhecimento mais aprofundado desse conteúdo, tá? Eu posso dizer para vocês que as normas são gênero, tá? E dentro desse gênero normas, nós temos 2 espécies. Nós temos as regras e nós temos os princípios, tá? Podemos já dizer que os princípios, eles funcionam, são classificados, né, pela nossa doutrina como normogenética, tá ok? Por quê? Porque esse princípio aqui, essa situação de normogenética é o quê? O que a gente pensa de genética? Quando eu tenho... sou filha, né, da minha mãe, ou seja, eu tenho
alguns traços genéticos da minha mãe, né? É por isso que o legislador, perdão, o doutrinador, ele fala normogenética, porque as normas, né, elas têm um nascimento a partir dos princípios, tá certo? Olha só, não se pode dizer que os princípios são mais importantes que as regras, ou que as regras são mais necessárias que os princípios. Isso não pode ser dito dentro do estudo do direito constitucional. Já já você vai entender o porquê. Olha só, as regras, né, ou seja, as leis, elas são mais concretas, elas servem para definir as condutas. Já os princípios, eles são mais abstratos. Por quê? Porque o princípio ele pode ser flexibilizado para alcançar a máxima aplicabilidade das regras, enquanto as regras seguem a premissa do tudo ou nada. Por que eu estou falando do tudo ou nada? Porque, percebam, quando o nosso magistrado ele vai julgar um caso, ele não pode pegar um pedaço de um artigo de lei, outro pedaço de outro artigo de lei e outro pedaço, para poder trazer aquela situação desses pedaços que ele trouxe para poder aplicar a um caso concreto. Não, ele não pode, porque aqui ele estaria ferindo o princípio da separação dos poderes. Porque quando um juiz, por exemplo, é claro que nenhum juiz vai fazer isso, né? O juiz é uma pessoa que estudou muito, então ele sabe que não pode, né? Mas imagina, se um juiz pega um pedaço de um texto de lei, outro pedaço de outro texto, ele vai estar o quê? Ele vai estar inovando no ordenamento jurídico. O juiz, ele é do poder judiciário, ele não é do poder legislativo, portanto, ele não tem competência para estar criando leis. Ou seja, a partir do momento que ele pegar um pedaço de um, pedaço de outro, isso vai estar configurando a criação de uma nova lei, vai estar inovando no ordenamento jurídico, e isso é vedado. Mas em relação aos princípios, não. Em relação aos princípios, eles são abstratos, eles são mais abstratos. Portanto, os princípios, eles suportam essa flexibilização. O magistrado, ele pode utilizar um ponto de um determinado princípio para estar trazendo a máxima aplicabilidade, no caso, a máxima efetividade das normas, das regras jurídicas, tá certo? Então, é por isso, em relação às regras, tá? É o tudo ou nada. Ou ele vai pegar aquele artigo e vai aplicar o caso concreto, ou ele vai pegar aqui os princípios que são mais abstratos, ele vai poder fazer uma certa flexibilização para estar aplicando ao caso concreto. Tá ok? Olha só, é aquilo que eu acabei de comentar para vocês, ó. Os princípios, eles podem ser cumpridos apenas parcialmente. Olha só, no caso de uma colisão entre princípios, o conflito é apenas aparente, ou seja, um não será excluído pelo outro, né? Exemplo, essa situação que eu acabei de comentar com vocês, né? Se tiver uma situação de um caso concreto que o juiz precise flexibilizar, uma situação de conflito aparente entre os princípios, ele não vai precisar necessariamente excluir um, excluir o outro. Ele vai poder utilizar a interpretação desses princípios para estar trazendo de fato para aplicar no caso concreto, tá? O que diferencia a regra do princípio não é o assunto da norma jurídica, ou seja, não é o assunto, mas a forma através da qual ela é tratada, tá certo? Olha só, o que diferencia a regra do princípio não é o assunto, mas sim a forma como ela é tratada. É por isso que eu estou comentando com vocês esses exemplos, tá? Olha só, já que vocês têm essas noções do que são as normas, né? Normas é o quê? É o gênero, né? E aí nós temos as regras, que são as leis e os princípios, que são verdadeiros alicerces verdadeiros alicerces do nosso ordenamento jurídico, e eles também são aplicados, de fato, aos casos para poder ter uma resolução de uma lide, né? A gente pode fundamentar, sim, num princípio, é super tranquilo, né? E aí, aqui a gente vai entrar, de fato, agora no poder constituinte, tanto no originário quanto no derivado. Olha só, poder constituinte é aquele que cria a Constituição, ou seja, é aquele que inaugura um novo ordenamento jurídico. Ou seja, esse poder constituinte, ele pode criar,
garantir ou eliminar uma Constituição, tá? Entendida como lei fundamental da comunidade política. Ou seja, da mesma forma que a Constituição, ela cria, né, o nosso ordenamento jurídico maior, ela também pode eliminar. E eu vou te contar já como que funciona essa questão da criação, ou seja, quando você inaugura um novo documento jurídico, automaticamente ele vai estar eliminando o anterior, tá certo? E aqui eu trouxe esse gráficozinho para vocês para falar sobre as espécies do poder constituinte. Nós temos o poder constituinte originário, né? Que é o quê? Como que ele pode ser produzido? Ele pode ser revelado, né? Por uma revolução ou por uma convenção. Lembrando que quando o poder constituinte originário, ele vem a existir por meio de uma revolução, geralmente aqui a Constituição vai ser outorgada. E quando é por convenção, onde nós temos uma Assembleia Constituinte eleita para representar o povo, aqui nós vamos ter uma promulgação, tá? Então, a outorga e a promulgação é a forma em que essa Constituição, em que esse novo ordenamento jurídico é produzido, tá? Então, quando a gente fala do poder constituinte originário, eu posso afirmar para você que ele tem algumas características, né? Primeiro, que ele pode vir a existir por meio da revolução ou por meio de uma convenção, que você já sabe que um vai ser outorgado, o outro vai ser promulgado. E ele tem algumas características. Ele é um poder político, tá? Percebam, ele não é um poder jurídico, porque se ele fosse um poder jurídico, ele teria limitações. E aqui ele não tem. Ele é extremamente político, porque ele vai estar inovando, ele pode desmanchar tudo que já foi feito anteriormente. Mas aqui, como ele é um poder político, ele tem essa característica. Ele é inicial, porque ele inaugura um novo momento jurídico no país. Ele é ilimitado juridicamente, porque é ele que vai criar normas, ou seja, como que a justiça vai limitar ele se é ele que cria as normas, onde a justiça vai seguir essas normas, né? Então ele é incondicionado, porque ele não depende de outras situações para ele poder produzir os seus mandamentos. Ele é autônomo, né? E ele também é permanente. E ainda nós temos o poder constituinte derivado, que também é conhecido como poder constituinte secundário. Agora sim, eu posso te dizer que ele é jurídico, que ele é limitado e ele é condicionado. Por quê? Por que ele é jurídico? Porque a partir do momento que já existe uma Constituição Federal que tem as suas regras, né? O que acontece? Aqui tem normas, ou seja, quando ele é derivado secundário, quando ele vai, por exemplo, trazer uma emenda constitucional, por exemplo, olha o exemplo que você já consegue vislumbrar aí na sua cabeça. Lembra que eu falei que a própria Constituição Federal, ela diz lá que as normas do artigo 60, parágrafo 4º, elas não podem ter modificações no sentido de abolir essas cláusulas? Não pode, né? Então, imagina, se o poder constituinte derivado ou secundário, reformador, ele não está limitado? Ou imagina, se tivesse uma reforma na Constituição, você acha que ele poderia suprimir isso aqui? Não, ele não poderia, por isso que ele é limitado, juridicamente, porque as próprias normas da Constituição, que foi criada pelo poder constituinte originário, limita a atuação do secundário, ou seja, aqui está o exemplo, o poder reformador, ou seja, de produzir as emendas constitucionais, por exemplo, não pode aqui suprimir as regras das cláusulas pétreas. Tá combinado? Tá entendido? Perfeito. Vamos lá, ainda falando de poder constituinte derivado, né? Ele é jurídico porque a própria Constituição traz normas jurídicas, ele é limitado porque a Constituição Federal limita. E ele é condicionado porque ele é condicionado às regras do documento constitucional já existente. E, trazendo como exemplo, nós temos o poder constituinte derivado decorrente, né? Que aqui é onde ele produz as constituições estaduais. E nós temos o poder
constituinte, derivado, revisor, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Já já eu vou contar para você o que é isso aqui, tá? Portanto, nós temos, além do poder constituinte originário, né? Nós temos o derivado, que ele é limitado, condicionado, é jurídico. Dentro desse derivado, nós temos, como exemplo, o poder reformador, que é o de trazer as emendas constitucionais. Nós temos o decorrente, que traz o poder da produção das constituições estaduais, porque ele é decorrente, ele decorre, né? E temos também o revisor, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá certo? Dando continuidade ainda nessa temática, eu te chamo a atenção para essa tela aqui, que diz o seguinte: em que pese o poder constituinte originário ser ilimitado, olha que importante. É importante destacar os ensinamentos do professor Canutilho. Olha só o que ele fala. O poder constituinte originário deverá obedecer a padrões e modelos de condutas espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade. Imagine você, né, que se chegasse um legislador maluco aí que fosse revogar a Constituição Federal de 88 e criar uma nova Constituição Federal. Imagina se ele colocasse assim, que vai poder ter, por exemplo, o desenvolvimento nacional acima de tudo. Ele não quer saber do meio ambiente, ele não quer saber das águas, do ar. Isso seria configurado um retrocesso, né? Porque imagina, se ele destruísse o meio ambiente, por exemplo. Então, o meio ambiente como um direito difuso, ele tem que ser respeitado, porque ele é um direito, que eu posso te dizer, um direito de terceira geração, que já foi adquirido em detrimento de uma série de situações que o mundo já vivenciou, que o mundo já passou, como, por exemplo, desastres ambientais, né, manifestações. Imagina se esse legislador constituinte originário, que está ali inovando, trazendo um novo ordenamento jurídico, se ele desconsiderasse esses direitos que foram adquiridos e conquistados com muitos esforços pela humanidade, né? E isso estaria, de fato, configurando um verdadeiro retrocesso jurídico da humanidade. Imagina se esse legislador colocasse no texto constitucional o seguinte, que as pessoas poderiam praticar a autotutela em defesa dos seus bens, por exemplo. As pessoas iriam se matar, né, sem problema nenhum, porque a Constituição Federal, ela diz que você pode matar para poder fazer uma proteção de um direito seu. E a gente sabe que o nosso ordenamento jurídico atual, ele veda essa prática, né, em homenagem ao direito à vida, né. Sabemos que o direito à vida não é um direito absoluto, né? Existem situações em que a própria Constituição Federal, ela permite a pena de morte. Sim, no Brasil existe sim a possibilidade de ter pena de morte, mas em algumas situações, e já já eu chego lá e vou te contar como que seria essa possibilidade da pena de morte, que é autorizada pela nossa Constituição Federal, tá? Então, dando continuidade, eu trouxe aqui para você formas de expressão do poder constituinte, tá? Olha só, ele pode ser expresso por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, por meio da promulgação, ou seja, quando ele é promulgado, ele não é imposto, né? Ele é ofertado, ele é feito por meio de uma Assembleia Constituinte que se reúne para discutir, para entender o que é importante, o que não é, quais são os direitos que deve conter naquela nossa Constituição Federal. É um ato muito mais democrático, né? Enquanto em movimentos revolucionários por meio da Revolução, nós temos a outorga, que é o exemplo da Constituição de 1824, que é uma Constituição que foi imposta pelo Constituinte originário, tá? Então, a gente pode falar ainda que a forma democrática do exercício do poder, ele pode se dar diretamente,
e indiretamente. Vamos ver como que ele é feito, como que esse exercício do poder é feito diretamente. Quando ele é feito diretamente, é o povo que fica decidindo por meio do plebiscito e do referendo. Lembrando que o plebiscito é quando tem uma situação a ser, né, discutida, votada pela sociedade antes, né, dessa situação vier de fato a existir. E quando existe referendo, é porque a situação já existe no ordenamento jurídico e o legislador, ele quer saber se aquilo vai permanecer, se vai ficar, se vai sair. Já existe uma situação para ser votada. No plebiscito, essa situação para ser votada ainda não existe. Então, uma dica aí para você que vai fazer concurso público, pense no plebiscito, troca o L aqui pelo R, fica pré, né? Então, plebiscito, fica uma pronúncia errada, logicamente, mas é só uma forma de você lembrar que o pré de plebiscito vem antes, ou seja, pré, algo que vem antes. E o referendo é quando é uma votação feita depois, tá? E quando que o exercício do poder, ele é feito de forma indireta? Ou seja, por meio dos nossos representantes que são eleitos por nós, ou seja, por meio de assembleia constituinte composta por representantes eleitos pelo povo, que é uma situação mais frequente, que é a situação atual, tá? Quem tiver curiosidade de saber quem foram os representantes eleitos, é bem tranquilo, tá? Lá no final das Constituições, geralmente tem uma página com a Assembleia Nacional Constituinte. E lá tem os nomes dos representantes de cada estado que fizeram parte da composição dessa Assembleia aqui, lá em 1988. Tá certo? Dando continuidade, ainda falando de poder constituinte, né? Aqui na nossa teoria da Constituição Federal, eu preciso te dizer que ele pode ser derivado ou de segundo grau, conforme eu já te mostrei lá no gráfico. E aqui eu trouxe algumas considerações, tá ok? Olha só, poder constituinte derivado, ele obedece às regras impostas pelo originário, tá? Já te dei o exemplo lá. Artigo 60, parágrafo 4º, por exemplo, é uma limitação, né? O poder constituinte derivado, ou seja, aquela alteração na Constituição, ela fica limitada a algumas normas que já são estabelecidas no próprio texto constitucional originário. Então, ele é jurídico, pois é regulado pela Constituição, estando, portanto, previsto no ordenamento jurídico vigente, né? Ele é limitado porque ele deve obedecer às regras impostas pela Constituição e ele não pode desrespeitá-la sob pena de inconstitucionalidade. E também é condicionado porque a forma de seu exercício é determinada pela própria Constituição, tá? E conforme a doutrina majoritária, tá? Subdivide-se em poder reformador decorrente, e revisor. Já te contei que o reformador está relacionado lá às emendas constitucionais, o decorrente está relacionado ao poder dos estados criarem as suas constituições estaduais e o revisor está relacionado com os atos das disposições constitucionais transitórias. Uma vez que lá no final da nossa Constituição existem esses atos aqui, tá? Das disposições constitucionais transitórias. E ele trouxe uma determinação que era que com um determinado prazo, depois da promulgação da Constituição de 1988, a Constituição ela teria que ser revisada para ver o que estava precisando ajustar, né? Então, esse poder constituinte revisor é para fazer a revisão da Constituição alguns anos após a sua promulgação, para que pudesse ser feita uma análise, né, dos ajustes, tá certo? Olha só, aqui ó, o poder constituinte reformador, tá? Eu já comentei com você, ele trabalha a alteração do texto constitucional. Não sei se vocês perceberam, mas quem abrir aí a Constituição Federal, dá um Ctrl F e colocar emendas, vai aparecer mais de 200 emendas no nosso texto constitucional, tá? E aí verifica-se por meio das emendas constitucionais, lá no artigo 59, inciso 1º, e também no artigo 60 da CF de 88, né? Ainda posso dizer que deve ter a regulamentação especial prevista na própria Constituição Federal
Ele tem natureza jurídica, né? Como eu já te falei, porque ele tem que obedecer às normas da Constituição. E para fazer essa reforma constitucional aqui, esse poder constituinte reformador, de fazer alguma emenda constitucional, como a nossa Constituição é rígida, ela exige um quórum qualificado de 3/5 em cada casa, ou seja, nas duas casas do Congresso Nacional, que é no Senado e na Câmara, né? Em 2 turnos de votação para aprovação das emendas. Está aqui a fundamentação legal do que está sendo informado para você. E aqui o poder constituinte decorrente. Já contei para você que ele está diretamente ligado com o poder que os Estados-membros têm em virtude da sua autonomia político-administrativa de se auto-organizarem por meio das suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras limitativas estabelecidas pela Constituição Federal. E ele também é jurídico, porque ele deve obedecer às regras da nossa Constituição Federal, no caso em tela aqui, a de 1988, ok? E aí, a missão do poder constituinte decorrente é estruturar as constituições dos Estados-membros, perfeito? E aqui ainda falando aqui do revisor, queria mostrar para você, vou passar aqui a próxima tela, vou te mostrar essa estrutura aqui e volto lá para a gente comentar. Olha aqui a estrutura da nossa Constituição Federal, tá? A nossa Constituição Federal, ela tem o preâmbulo, né? Ela vai ter a parte que é a parte dogmática, que é a parte permanente, e do artigo 250 em diante, nós temos aqui o artigo 1º dos atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Então, o ADCT visa integrar a ordem jurídica antiga à nova, ou seja, porque antes de existir a Constituição Federal de 88, existia outra, né? Eu vou deixar no ambiente virtual de vocês uma indicação de leitura para você perceber e saber quantas constituições nós já tivemos desde o Império, tá? São algumas, são muitas, né? Que não é objeto do estudo aqui da nossa ementa, mas eu vou disponibilizar para você ter uma noção dessas constituições federais que nós já tivemos ao decorrer aí da nossa história, tá? Então eu posso dizer que essa Constituição de 1988, né? Antes dela tinha outra, né? E aí o que acontece? É preciso fazer uma integração entre um ordenamento jurídico e outro, né? Então, o que acontece? A função desses atos das disposições constitucionais transitórias é, de fato, integrar a ordem jurídica antiga à nova, quando do advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando o colapso jurídico entre um ordenamento e outro, né? Porque as coisas elas não podem ser feitas de forma brusca. Na verdade, ela acontece de forma brusca, mas ela precisa ter essa garantia, né? Que vai proporcionar essa transição na ordem jurídica para evitar um verdadeiro colapso, tá certo? Aí eu vou voltar aqui para você na tela, já que você já sabe o que são os ADCTs, né? E aqui eu trouxe para você o poder constituinte revisor, tá aqui, ó. O processo de revisão está limitado ao poder constituinte originário, ou seja, a este está vinculado, né? O processo de revisão é vinculado ao poder constituinte originário. Por quê? Porque ele precisa, de fato, né, revisar esse aqui, né? Então, esse aqui revisa esse, tá certo? Então, ele é vinculado, tá? Tá aqui, ó, uma redação que eu trouxe para você lá do artigo 3º dos nossos atos das disposições constitucionais transitórias, tá? O artigo 3º do ADCT determinou a revisão constitucional realizada após 5 anos, tá? Contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, tá? Ou seja, esses 5 anos, eles são contados a partir do dia 5 de outubro de 1988.
mas na vida real, de fato, ele aconteceu em dezembro, 5 anos depois, tá? Função. Qual é a função da DCT? Já comentei com você, mas eu vou aqui contemplar essa nossa tela e vou te dizer que a função dele, vou repetir para você, que a função dele é atualizar e adequar a Constituição às realidades que a sociedade apontassem como necessárias naquele momento, né? Então, por exemplo, foi o próprio ADCT que determinou que era necessário que existisse aí o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, ele foi lá para verificar se essas situações elas foram, de fato, implantadas aqui e, de fato, alicerçadas e construídas dentro do nosso ordenamento jurídico atual. Aqui eu já contei para você sobre a estrutura, né, da nossa Constituição Federal. Ainda bem que eu voltei aqui porque eu quero te chamar a atenção, dar uma lidinha aqui no ADCT. Muitas pessoas não sabem que nós temos o preâmbulo, gente, é bem tranquilo. Eu vou te mostrar o preâmbulo na próxima aula, mas muitas pessoas não sabem que nós temos o ADCT e ele fica geralmente lá no final. Quando termina a parte dogmática, começa o ADCT. Lembrando que o ADCT ele faz parte da Constituição Federal, mas aí ele faz parte de toda essa estrutura aqui. Vem o preâmbulo, aí vem a parte dogmática, onde tem todos os artigos da Constituição Federal. Aí termina a Constituição Federal nesse artigo 250 e aí inicia aqui como se fosse um anexo, eu poderia dizer assim. Inicia no artigo 1º aqui o nosso ADCT. Isso é uma curiosidade porque muitas pessoas não sabem da existência desses atos, das disposições constitucionais transitórias, tá? E aqui eu vou falar de poder constituinte ainda, tá? Olha só, a entrada em vigor de uma nova Constituição gera 3 efeitos básicos, tá? No Brasil, a Constituição anterior é integralmente revogada. Ela é inteiramente retirada do nosso ordenamento jurídico, né, do mundo jurídico, deixando de ter vigência e, consequentemente, também deixando de ter validade, tá? As normas infraconstitucionais, ou seja, as nossas leis, já viram a pirâmide de Kelsen, não já? Pois é, nós temos aqui no topo as emendas e a própria Constituição e os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos após a emenda constitucional 45 de 2004, aqui no topo, né? Depois nós temos as normas supralegais e depois as nossas leis, né? Tá aqui. Quem são as normas infraconstitucionais? São aquelas que estão abaixo da Constituição, aqui na nossa pirâmide de Kelsen. Portanto, as normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição anterior, que forem materialmente compatíveis com a nova Constituição, por elas são recepcionadas. Vou te dar um exemplo. Por que ele fala materialmente? Porque em relação ao conteúdo, ou seja, em relação ao que está escrito nessa lei, ela tem que ser compatível com a Constituição Federal. Olha um exemplo bem tranquilo aqui que eu trago para você. Em que pese o nosso Código Tributário Nacional, ele tem algumas celeumas, né? Algumas análises pela nossa jurisprudência, pela nossa doutrina, né? Ele foi recepcionado pela Constituição Federal. O Código Tributário Nacional, perdão pessoal, eu não lembro o ano, né? Mas, se eu não me engano, ele é de 64, tá? Me perdoe se ele não foi, se a lei, né, que é uma lei que institui o Código Tributário Nacional, eu creio que foi lá em 64. De todo modo, não importa. Ele é anterior a 1988. Portanto, é uma lei que já existia da edição da nossa nova Constituição Federal. O Código Tributário Nacional, ele é materialmente, sim, materialmente compatível com a nossa Constituição Federal. Portanto, a nossa Constituição recepcionou esse Código Tributário Nacional, porque em relação ao conteúdo, ele é compatível. Ele não é compatível em relação à forma, mas isso, como a própria Constituição ela exige a questão do conteúdo, então ela recepcionou, ou seja, ela aceitou esse documento, essa lei, né, foi recepcionada pelo novo ordenamento jurídico.
Imagina, pessoal, lá em direito ambiental nós temos uma lei, eu não me recordo o número, mas ela é de 81, né? Que ela fala sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Ou seja, ela é de 81, ela é anterior à Constituição Federal. E a Constituição Federal também recepcionou. Por quê? Porque ela não tem nada que vai contra o que o texto constitucional estabelece. Ou seja, ela é compatível, portanto, ela pode ser recepcionada pelo ordenamento jurídico atual, né? Imagina se todas as leis que já existissem anteriormente tivessem que ser revogadas a partir da entrada em vigor de uma nova Constituição Federal. Uma vez que o poder constituinte originário, ele tem essa característica de ser político, imagina se toda vez que entrasse um governante, alguém que tivesse o poder de manipular para que essa nossa Constituição fosse, por exemplo, extirpada do ordenamento jurídico, imagina se todas as leis que já existissem, vamos trazer para a atualidade o exemplo. Imagina que se hoje a nossa Constituição Federal fosse totalmente revogada, totalmente eliminada, ia ter uma nova. Imagina se todas as leis de 2022 para trás fossem revogadas. Por quê? Porque elas são antes da Constituição. Ia virar um caos, não ia dar tempo de produzir novas leis, né? Então ia ser assim extremamente seria impossível, né, de administrar e de manter a ordem jurídica nacional, né? Portanto, todas as leis que são anteriores à nossa Constituição Federal, elas podem ser recepcionadas pela Constituição nova, desde que a matéria dela, o conteúdo dessas leis sejam compatíveis com o que determina a Constituição Federal, tá? Ainda falando para você que as normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição anterior que forem materialmente incompatíveis com a nova, são por elas revogadas de forma tácita e automática. Combinado? Ficou bem claro? Se tiver dúvida, manda um e-mail para mim lá no ambiente virtual de aprendizagem, manda um chat, manda sua dúvida, que a gente vai conversar sobre esses conteúdos. E agora que você já tem noções, né, a respeito de poder constituinte, originário, derivado, né? Você já sabe um pouquinho sobre a rigidez constitucional, já teve várias noções aí da teoria do direito constitucional. Vamos falar agora um pouquinho sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. É importante. Eu trouxe aqui para vocês uma fala no seguinte sentido. Preciso que vocês saibam que as normas constitucionais tem umas que produzem muitos efeitos e outras que produzem um pouco menos efeitos. Mas nem por isso elas deixam elas não têm hierarquia. Por mais que uma produza muitos efeitos e outra menos, elas não têm hierarquia. Elas estão sempre no mesmo patamar de igualdade, tá certo? E aqui eu trouxe a classificação do nosso estimado doutrinador José Afonso da Silva, doutrinador de notório saber jurídico dentro do ramo do direito constitucional. Ele diz que temos algumas classificações, são 3 modalidades, tá? Nós temos as normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, aquelas normas que só de ela existir, ela já vai gerar efeitos. Automaticamente, ela já tem uma aplicabilidade direta, imediata, ela é plena, tá certo? Quando a gente fala de alguma norma constitucional de eficácia contida, nós falamos que aqui a Constituição Federal, ela permite, ela aceita que venha uma lei infraconstitucional trazer alguma complementação para ela, tá? Ela não exige, mas ela aceita. É o exemplo lá da questão da OAB para o exercício do direito de ser advogado, tá? Que a lei ela vem fazendo, ela vem contendo, né, o exercício lá, o exercício profissional, né? A OAB ela vem e faz uma ressalva que para você, por exemplo, ser advogado, você tem que ter lá o seu nome inscritos lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é um exemplo muito comum lá nas suas provas de concurso público, tá certo? Essa norma de eficácia contida, ela aceita uma regulamentação, tá certo? Que inclusive pode vir a estar restringindo
uma situação, como é o exemplo que eu acabei de falar a respeito do exercício profissional, tá? A respeito do exemplo aí da OAB. E nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, porque ela exige, ela clama, ela pede, ela precisa de uma norma para estar fazendo de fato ela acontecer, tá? A norma de eficácia plena, ela de fato já começa a ter efeitos no ordenamento jurídico, enquanto a de eficácia contida, ela aceita uma regulamentação, ela permite, e a norma de eficácia limitada, ela exige essa regulamentação para ela poder ter efeitos no ordenamento jurídico, tá? E aqui, falando de norma de eficácia limitada, né, onde ela clama por uma regulamentação, eu tenho um exemplo aqui, tá? Que uma norma de eficácia limitada, de princípio programático, ela necessita de constantes políticas públicas destinadas à consecução dos objetivos da norma. Veja aí, para a gente não perder muito tempo, dá uma lida no artigo 205 e no artigo 196 da nossa Constituição Federal. Ou seja, é necessário que você, como gestor público, precisa estar, de fato, implementando políticas públicas para, de fato, estar alcançando os objetivos das normas de aplicabilidade e de eficácia limitada, tá certo? E aqui eu vou falar um pouquinho ainda sobre o princípio institutivo. Olha só, essas normas de princípio institutivo, elas também são limitadas, tá? Então, você percebeu que as normas de eficácia limitada, né? Nós temos o quê? Eficácia plena, contida e limitada. Neste momento, eu estou falando da limitada, né? Limitada. Aqui na limitada, nós temos a de princípios programáticos, que ela exige constantes políticas públicas para a consecução do objeto dela, e também aqui de princípios institutivos, tá? Institutivos, ou seja, dá uma lidinha aqui no artigo 88 e no 33, que você vai ver que quando ela traz, ela depende de legislação para ser executada, no sentido de que é necessário que existam algumas instituições para poder fazer aquela norma de fato ser implementada, tá certo? Dá uma lidinha no 88 e no 33, que você vai entender quando eu falo de princípio institutivo, no sentido de que é necessário algumas instituições serem implantadas, né? Elas existirem no nosso ordenamento jurídico, para que essa norma venha de fato poder ser executada e alcançar o seu objeto, tá certo? E aqui, eu já estou te dando aqui, ó, até a próxima aula. Eu quero que você conte comigo. Eu espero que você tenha apreciado essa nossa introdução ao direito constitucional, onde você teve aí a teoria da Constituição, para que você possa, de fato, entender o que é poder constituinte originário, derivado. Por quê? Quando você for fazer a leitura das doutrinas, dos nossos materiais que são indicados, você vai precisar estar apropriado desses termos, desses conhecimentos iniciais, para você conseguir entender e caminhar de forma plena e tranquila no decorrer do seu estudo de direito constitucional. Então, eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo lá na próxima aula, na nossa unidade número 2. Educação à distância, mudando realidades.